Eu vou investir R$500 milhão na Argentina e tentar tornar ela na melhor liga da América do Sul e quem sabe do mundo. Não é novidade para ninguém que o Brasileirão e os times brasileiros estão dominando a Copa Libertadores da América. Mas atualmente quem é o maior campeão da Libertadores ainda é a Argentina. Isso pode mudar porque o Brasil esse ano pode empatar, o que não é muito difícil, uma vez que nos últimos anos só tem dado o time brasileiro. O último campeão não brasileiro foi em 2018 no River Plate. E como eu disse, eu vou investir R$500 milhão na Liga Argentina. Mas calma que não vai ser R$500 milhão em um só time. Qual é o plano aqui? Nós vamos investir do quinto até o primeiro 100 milhões em cada time, a começar pelo Vélez. Então a gente vai assumir o Vélez, investir 100 milhões nele, jogar uma temporada, assumir o Estudiantes, depois o Boca Juniors, o Racing Clube e depois o River Plate, totalizando assim 500 milhões ou R$500 milhão. Então sejam bem-vindos a uma nova aventura, sejam bem-vindos ao Reconstruindo o País da Argentina. Bom, já fiz os trâmites aqui, como vocês podem ver, já estamos com 100 milhões e esse aqui é o elenco do Vélez por enquanto. Eu vou reformar e vamos ver no que isso aqui vai se tornar. Lembrando, tive que investir bucks, então por favor não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e caso você possa e queira ajudar o canal, você pode também virar membro do canal. Virando membro do canal você vai ter acesso a um monte de benefícios, como esses que estão aparecendo aqui na tela. E claro, Double, eu não posso te ajudar financeiramente, não tem problema, o seu like ajuda demais, assiste o vídeo até o final, mas também pensa, ou se puder, baixa o aplicativo da SofaScore. O aplicativo da SofaScore é um aplicativo de estatísticas de futebol que mostra jogadores, campeonatos, jogos ao vivo, 0800, 100% de graça. Caso você baixar usando o meu link, que é o primeiro da descrição, eu ganho uma comissão por isso, então você me ajuda demais. Se você baixar, comenta, eu baixei porque eu quero te agradecer pela ajuda. Lembrando, é uma temporada por time. Então, não vale a pena trazer as lendas, porque as lendas compensam a longo prazo. Como a gente vai ficar apenas uma temporada, o meu objetivo aqui é fortalecer o time para agora. E aí, na próxima temporada, a gente vai para o outro. E ao final dos 5 times reforçados, a gente vê como é que vai ficar a posição da Argentina no mundo. E se vocês quiserem que eu faça essa série em outros países, já comenta qual outro país que vocês gostariam. Eu acho que é interessante a gente ir para países mais fracos, tá ligado? Para tentar subir eles na tabela. E aí a gente vai acompanhando e fazendo isso. Uma coisa, foco em trazer jogadores. Caso eu for investir em treinamento, não vale a pena. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, quando você sai do clube, ele perde estrelas. Então, se eu deixar esse treinamento em 20/20, quando eu sair do Vélez, ele cai de volta para 16/20 e o mesmo acontece aqui na academia. A academia a gente pode até deixar 16/20, que é o máximo que ele fica, mas 20/20 não vale a pena, porque uma vez que eu sair do Vélez, ele vai perder. Então, no máximo 16/20, a gente vai deixar tanto a academia quanto o treinamento, beleza? Tendo dito isso, a galera da live vai me ajudar aqui a reconstruir esse time e vamos então dar uma olhada como é que ele fica. Já volto, vamos reformar. Mano, olha isso aqui. Olha o nível de... Mano, isso aqui tá muito bom, tá? A base do Vélez é muito forte, cara. Gostei disso aqui. Seguinte, fim dos investimentos. Deixa eu mostrar quem eu trouxe pra vocês. Depay. Sim, desfalquei o Corinthians e esse cara vai ser problema na temporada que vem, porque a gente vai pra outro time e ele vai continuar aqui. Lee Kang, meio campista do PSG. E também trouxe esse Eric Garcia. Uma coisa que a gente viu aqui, que a galera perguntou e eu me surpreendi, eu não sabia, o Vélez tem uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Respeita meu Vélez, tá? Time tradicional. E é isso, meus manos. Olha, 100 milhões, por incrível que pareça, não trouxe um impacto tão grande assim no campeonato, no time. O over não aumentou tanto, mas eu acho que eu vou manter o 4-3-3, tá? Depay, eu espero que seja o artilheiro. Ele no Brasil enche o saco lá no Corinthians. E vamos dar uma olhada aqui se ele vai fazer o mesmo. Começando então, lembrando, vai ser uma temporada por time, por isso que eu não trouxe as lendas. E o Depay já chegou tocando 3-2. Olha lá, já recebemos proposta de 21 milhões no nosso zagueiro. Galera, não vale a pena porque não tem zagueiro bom o suficiente. Vamos ver, ó. Os nossos maiores rivais vão ser os brasileiros. E estamos aqui, vamos enfrentar um deles. Vamos ver se o vamos. Ah, mano, ó, mau sinal, tá? Mau sinal, mas foi só um amistoso, não valia nada. Será que a gente consegue ser campeão da Libertadores em todos os times que a gente passar? Lembrando que o Brasil, se eu não me engano, tá com 5 títulos seguidos da Libertadores, então a gente pode fazer o mesmo. 5 temporadas seguidas campeão em 5 times diferentes
pelos times argentinos. Fora de casa, Copa Nacional, Vélez, pelo amor de Deus, né? Tá lá, Vélez ganha de 2-0. Cara, a gente tá com... Peraí, vamos dar uma olhada aqui? Nosso elenco é o quinto melhor ainda, eu acho que não atualizou, mas vamos enfrentar o Boca Juniors. O Boca Juniors, que na teoria tem o terceiro melhor elenco do país no momento aqui no World Soccer Champions, então um ótimo teste para começar. E se a gente for comparar over a over, a gente consegue ver que estamos bem, hein? Como o primeiro jogo é fora de casa, eu vou de neutro, pressão alta. E o bom também é que a gente tem um banco de reservas recheado, então vai poder rotacionar muito bem o elenco. E vamos lá, neutro, pressão alta contra o Boca, um grande time argentino. Não. Ah, chat, me explica isso. Me explica isso, cara. 7 oportunidades contra 6, 4-2. Estreamos na Liga Argentina perdendo de 4-2. Agora, os outros times a gente tem a obrigação, hein? Tirando os 5 primeiros, eu acredito que dá pra ganhar de todo mundo tranquilamente, não é mesmo? Depay mostra e faz a comemoração. 5-0. 5? E ganhamos do Defensa e Justiça. Tá vendo? O nosso elenco aqui, ele tem plenas condições de ser o melhor do país brincando. Quero só ver, mano. Pera, vamos, boa. Ganhamos viradinha 3-1. Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz por ter montado esse elenco, vale a pena dizer que ano que vem a gente vai pra outro. Então o feitiço pode virar contra o feiticeiro, uma vez que a gente vai ter que enfrentar esse elenco em algum momento. E o cara que eu tô com mais medo é o Memphis Depay, porque quem já jogou lá no Brasileirão, no Corinthians, ele é insuportável. Pra você ter uma ideia, eu fiz uma série que era o Neymar de volta ao Santos, o Depay mais que dobrou a quantidade de gols que o Neymar fez no Brasileirão. Então o Depay é realmente muito chato. E aqui a gente vai ganhando o Argentino Júnior 3-0. Estamos apenas um ponto atrás do líder, o Godoy Cruz. E tá aí, vamos ganhando mais uma... Mano, mais uma partida, 4-0. Mais um jogo aqui, mais uma vitória, talvez? Sim, mano. E, detalhe, tá? Memphis Depay... será que dá pra fazer o Memphis Depay o melhor do mundo? Uma vez eu fiz ele... Mano, dobradinha ali na artilharia. Uma vez eu fiz ele chuteira de ouro no Brasil. Vamos combinar... Argentinos, eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas a verdade é, o Campeonato Brasileiro hoje é o campeonato mais competitivo das Américas, e assim, o Depay brocou lá já, e aqui na Argentina, então, acho que dá. Então, além de tudo, vamos em busca, além de tentar desbancar os brasileiros da Libertadores, aliás, eu nem sei se o Vélez está na Libertadores, é verdade, o Vélez vai lá e perde, tem que segurar a humildade, né? Será que o Vélez está na Libertadores? Eu nem me toquei sobre isso. Eles não estão, chat. Então, sonho de... Mas calma, teremos oportunidades no futuro. Fiquei triste agora, mano. E aí, velho, só porque eu falei... Caramba, só porque eu falei que o Depay ia brocar no Argentinão, tamo tomando couro. 2 pontos ali do Boca. Pô, eu não tinha pensado nisso, molecada. Mas nem uma sulazinha ele tá, cara? Não é possível. 1-0. Seguinte, meus manos. Conseguimos a liderança do campeonato argentino, 22 pontos empatado com o Boca, mas não é o suficiente, precisamos do título. Agora que eu percebi, a gente tá com uma deficiência na lateral esquerda aqui, né? Tem um jogador fora de posição. Talvez seja, eu tenho uma teoria, que se eu deixar só o Depay de atacante, o bagulho vai ficar melhor. E é isso que eu vou fazer, 3-1, porque o over vai ficar muito alto de ataque. Eu vou tentar a formação 3-2-4-1, porque dessa maneira o Depay ficar sozinho no ataque, o over de ataque vai pra 84. Vamos ver se isso ajuda. Cara... Deu certo, 3-0, 4-0. Contra o Huracan, vamos ver. Eu tenho que olhar a artilharia, né? Eu tô esquecendo. Tá lá, Depay brocando. Mano, se o Depay não for artilheiro, pode me chamar de lindão pro resto da vida. Tô falando. Mas ele não tá brocando, ele não tá se sobressaindo, né? Ele tá mais ou menos na média. Eu pensei que ele ia ainda melhor. Estamos dominando tanto a artilharia quanto as assistências. Eu acho que essa temporada no Vélez só vai ser possível ser campeão da Copa e da Liga Nacional. Não estamos na Sula. Mas eu espero que ano que vem na Libertadores a gente esteja na Libertadores. Olha isso aqui, 3 times empatados com 31 pontos. Quem disse que o campeonato argentino não era equilibrado? Já estamos no meio da temporada. Independente, se eu não me engano, o Independente é o maior campeão da Libertadores? Tô errado? Comenta aí. Mas, mano, o nome do cara é Mamaná. Tá lá. E Depay faz 3 hat-trick de fato. Depois que eu mudei a formação, a gente tá fazendo mais gols, hein, mano. Contra o Sarmiento, só que dessa vez pela Liga Nacional, não tem como. 6-0 com hat-trick de novo. Eu devia ter colocado essa formação desde o começo, hein? Ele está amassando, mas os times se recusam a ceder facilmente. San Lorenzo, mais uma goleada, porém... eu ia falar sem gol do Depay, mas não, o Depay também marca. New Old Boys, quem pensa em New Old Boys automaticamente lembra do Messi, mas aqui vai lembrar do Depay que ele vai fazer 3. Não, fez só 2, 3 gols foi todo mundo. 3-0. Cara, sabe o que vai ser engraçado? Eu quero ver temporada... Essa aqui, o Rosário Central, o time do Di Maria. Acho que é o time formador do Di Maria. Quero ver
temporada que vem quando a gente for enfrentar esse time. Olha, o Depay estava na reserva e ele saiu da reserva para fazer gol, 4-0. Cara, vai ser difícil, hein? Só que, conforme a gente vai subindo, a gente vai pegar um time, o próximo time vai ser melhor a base. Então, eu espero que a gente consiga aí enfrentar. E sem falar que a gente investiu na academia. Então, o que vai acontecer? Vão ter jogadores que vão ser revelados bons. E outro grande problema, o time tem bons jogadores, quer ver, ó, que vão evoluir, ó. Tá vendo essa galerinha aqui, ó? Olha essa galera, o Álvaro Montoro, esses três. Então, assim, o Vélez pode ser um grande trabalho para as próximas temporadas. E o objetivo é sempre ganhar do time anterior. Mano, o mais difícil vai ser quando a gente... Vamos. Putz, e o Godoy eu acho que tava brigando pela liderança, hein? A gente não podia ter empatado esse jogo. Ah lá, mano, o Boca aproveitou. Cara, você tem noção quando a gente for pegar o melhor time do... Pera aí, vamos dar uma olhada nisso agora. Cara, vai ser extremamente difícil, porque se liga, a gente tá aqui. Aí quando a gente chegar no Estudiantes, vai ter que enfrentar o Vélez. Quando chegar no Boca, vamos ter que enfrentar o Estudiantes e o Vélez com 100 milhões. Quando chegar no Racing, vamos ter que enfrentar o Boca, o Estudiantes e o Vélez com 100 milhões. E assim por diante. Ou seja, quando a gente chegar no River, vai ser o mais difícil de todos. O bom é que o River tem um over inicial bom, né? Mas vai ser um desafio e tanto fazer esse investimento. Acho que vai ser legal. Bom, voltando aqui, temos que enfrentar o Banfield. Ah, mano, que isso que tá com... no finalzinho, ainda bem. Beleza, recuperamos a liderança, né? E observe a diferença de gols, hein? 61, quase o dobro do segundo melhor ataque, que é 33. Vamos dar uma olhada nas características ali, nos dados do Memphis Depay. Simplesmente 25 jogos, 25 gols e 13 assistências. Não é o suficiente para ser artilheiro do mundo, tá? Vamos enfrentar agora o River Plate, fora de casa, um bom confronto. Vamos ver se o Memphis estoura aqui. 0-0 e não tem jeito. Não tem jeito. É o Memphis. 2-0. 3 pontos de diferença pro River, ótimo. Toda vez que eu enfrento o Tajares, eu lembro daquele meme. Avante Tajares! Do menininho. Pô, aquele meme é muito... Contra o Tajares, 1-1, 90 e 90 mais 1. Os caras empataram. E aí isso aqui pode atrapalhar, o Boca aproveita. Contra o New Old Boys e o Depay não cansa de fazer gol. 5-0. E tivemos uma lesão aqui, mas não tem problema, nada demais. Estamos perto do fim. Nossa, o Campeonato Argentino tem só 27 rodadas, o Brasileirão acho que é 38, né? Cara, 12 rodadas a mais, é quase 50% a mais de jogos, né? Bizarro. 57, o Boca continua no cola, então a gente não tá tranquilo. Copa Nacional contra o Godoy Cruz, que não é fácil também. Ó, Godoy Cruz a gente teve um empate aqui, né? A gente consegue ver, 1-1. E agora vamos enfrentar eles aonde? Em qual etapa? O Depay vai pro ataque. Quarta de finais ainda, beleza. Bom, em casa, quarta de finais, um time que dá trabalho pra gente, mas aí não tem como. Não tem como. Comemora 4-0. Será que ele é artilheiro da... Não! Temos que roubar essa artilharia pra nós aí. Mais um 6-1. Mano, impressionante que o Boca não sai de perto, né, mano? Chato pra caramba. Bora. Tá lá. 6-3. Artilharia. Tranquilaça, 6 gols à frente do segundo. E o Cavani não tá aqui no Boca, não? Pouquinho pra gente ganhar. Mano, temporada que vem vai começar a dar dor de cabeça. Deixa eu ver o Cavani. Ele tá aqui. Mas 37 anos também, né, pai? Ele não tá nem na lista de artilharia ali. Vamos. Não, vambora. É isso. 4-1. 3 pontos de diferença. Cara, campeão, né? Campeão. Libertadores. Será que os brasileiros vão continuar dominando agora? Racing que tinha tá com o segundo melhor elenco da Argentina aqui no jogo. Mas não tem como, é nóis, né, pai? Vamos ver. Pai não. Depay. Olha lá o gol dele. Simplesmente 6 gols dele. Um double hat-trick. 8-0. E o título chegou, chat. De uma maneira até que tranquila. Só que, mano, nas próximas temporadas, lembra que eu falei? Vai ser difícil. Copa Nacional contra o Boca. Ótimo final de temporada. Vamos ver. Final contra o Boca Juniors. Não podemos... Não, vocês não vão pipocar. Não. Eles estão com 2 a menos. Empata. Não, a gente perdeu isso. Com 2 a menos. Inacreditável. 9 oportunidades. Era semifinal ainda, chat. Meu Deus. E a Libertadores, ó, final, quem levou foi o Boca. Libertadores, ó, Sul-Americana. Continua com os brasileiros. E Libertadores. Molecada, não tem jeito, hein? 5-2. Vamos ver o Mundial. Nossa, o Flamengo foi eliminado pelo Tigres. E o Barcelona, campeão do mundo. Então, manos, esse aqui foi o nosso resumo aí, 100 milhões investido no Vélez. Depay foi campeão, caímos na semifinal da Copa do Brasil, Copa da Argentina, e estamos aqui com 35 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, uma delas na semifinal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pro segundo melhor elenco do World Soccer Champions da Argentina,
Estou em outro save e o quarto é o Estudiantes. Eu não tenho, vou ter que gastar din-din, tá? De novo. Então vamos voltar lá pro save. E detalhe, o Estudiantes caiu aqui. Não, chat, peraí. Eu acho que o mais justo é trazer o quarto, certo? A gente trouxe o quinto, 1, 2, 3, é o Tajeres, certo? Pra também não ficar... Eu vou trazer o quarto time vigente, porque também se eu ficar pegando o Estudiante lá embaixo... Se bem que o Estudiante tem um ataque bom. Tá, a maioria do chat tá falando pra eu ir de Tajeres, então vamos assumir o Tajeres para o próximo desafio, que é investindo 100 milhões no Tajeres. Só que lembrando, preciso da ajuda de vocês. Deixe seu like, baixa o aplicativo da SurfaceCore, se puder, dá um valeu demais aí, porque, mano, não é barato fazer essa série, tá? Conto com vocês para que o próximo episódio continue. E lembrando, enfrentar o monstro que nós criamos, que é o Velisar. Mano, olha o Tajeres onde tá. Ah, não. O Tajeres não, o Estudiantes. Muito lá atrás. Então é isso, meus manos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Tamo junto, valeu. Falou.